Nós vamos começar lendo a parábola toda, depois a gente vai vir parte a parte fazendo essa análise. Então, pode passar para mim, Janaína, por favor. Bom, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais como. Aí eu não estou lendo aqui. Como é que eu faço, gente? Aí é só clicar e arrastar para cima a tela. Tá. Foi. Nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Pode passar. Quando chegava a tarde, saíram da cidade. Ao passarem de manhã, viram que a figueira estava seca até a raiz. Pedro, lembrando-se, disse: olha, mestre, secou a figueira que a amaldiçoaste. É importante a gente raciocinar em cima disso, principalmente do amaldiçoaste, porque dentro do conhecimento que a gente tem do Cristo, a gente não imagina ele amaldiçoar qualquer coisa, o que quer que seja. Então, isso aí nos parece, né, um pouco contraditório, que é o que acontece com a maioria das parábolas, que se a gente for interpretar o pé da letra, vai ficar difícil, a gente não vai ter o entendimento e não pode ser dessa maneira, né? Nós temos também uma outra parábola da figueira, que o conteúdo é diferente dessa parábola. Eu vou contar ela bem rapidinho, porque, embora a moral da outra parábola não seja igual a esta, mas elas se tangenciam. No final, a gente vai ver o que elas se parecem. Nessa outra parábola, é a seguinte: um homem lá, um senhor, tem uma plantação de figos. E no meio dessa plantação tem uma figueira que há 3 anos não dava figo nenhum. Ele virou para o empregado e disse a ele o seguinte: vamos cortar essa figueira não está servindo para nada, a gente só está perdendo tempo com ela. O empregado virou para ele e falou assim: vamos fazer o seguinte, o senhor me dá 1 ano para eu cuidar dela, eu vou adubar, vou podar, enfim, eu vou fazer tudo o que for possível para que essa figueira dê frutos, me dê só 1 ano. E o patrão concordou e deu esse ano. Então, deu esse ano para que ele tratasse dessa figueira. Então, o conteúdo dessa parábola é praticamente esse, é lógico que eu resumi aí. E a moral dessa parábola seria o quê? Ela está tendo uma oportunidade de produzir frutos, está tendo aí mais 1 ano. O dono da terra está sendo complacente com ela. Então, agora, a gente vai entrar no contexto. O que acontece? É muito importante a gente contextualizar as passagens de Jesus, porque senão a gente fica meio perdido no tempo. Então, a gente pensa assim: em qual momento aconteceu essa passagem? Foi no começo, foi no fim, foi no meio? Senão a gente fica perdido, que nem, por exemplo, a gente tem não se pode servir a Deus e a Mamon. Aí você para pensar: aonde que está isso? Quando é que foi? Em que momento aconteceu? Será que Jesus estava andando ali com os discípulos e falou assim: agora vamos parar e vamos ouvir uma parábola? É claro que nunca foi assim, né? Jesus não tinha tudo muito certinho, ele tinha a visão de tudo que ia acontecer e ele aproveitava todas as oportunidades para deixar uma mensagem. Então, ele nunca ia falar de improviso. E às vezes, esses estudos, a gente não fica sem saber, né? Em que momento falou, porque não se pode servir a Deus e a Mamon, por exemplo, é um trechinho de um momento do Cristo.
E Jesus, assim, diferentemente de nós, ele não jogava a conversa fora, né? A gente marca. Vamos nos encontrar para jogar uma conversa fora. Jesus, não. Tudo que ele falava tinha um fundamento. Pode passar, Janaína, por favor. Então, a gente vai começar, eu vou falar uma coisa que eu não falei antes, que em que momento, de fato, aconteceu isso. Então, vamos lá. Jesus, essa parábola, ela foi narrada uma semana antes da crucificação do Cristo, né? Na semana da sua crucificação. Ele se encontrava lá na casa de Jairo, né, irmão de Maria e de Marta, né? Essa parábola ela é permeada por uma série de episódios importantes desse final vamos dizer, do mandato de Jesus na Terra, né? Da presença dele aqui. Então ele estava lá na casa de Maria e Marta, onde aconteceu a unção, né? Marta ungiu Jesus. Também tem uma outra passagem de unção na casa de Simão leproso, que aí é num outro momento. E aí, no dia seguinte dessa unção, Jesus seguiu para Jerusalém para ir ao templo. Na verdade, ele já sabia o que ia acontecer. Ele saiu para cumprir uma profecia que dizia que o Messias entraria montado num jumento em Jerusalém. Então, ele saiu para ir ao templo, mas ele já sabia que ele ia cumprir essa profecia, tanto é que ele pediu para 2 dos apóstolos irem à frente, providenciar o jumento, explicou tudo, e tudo aconteceu conforme ele previa. E aí, isso aconteceu, Jesus chegou, entrou lá, que foi o chamado entrada triunfal de Jesus, ele foi recebido, né, foi ovacionado, alguns estendiam mantos para ele passar, outros ramos de plantas e flores. Isso foi no domingo, por isso que a gente tem aí o domingo de Ramos. Depois do ocorrido, ele foi até o templo, mas já estava muito tarde e não ficou lá. Então, ele voltou para Betânia, na casa de Jairo. No dia seguinte, ele volta para Jerusalém. Se a gente for estudar, é uma coisa interessante que de Betânia a Jerusalém são 100 e pouco, que eu pesquisei, são 100 e poucos quilômetros. Falei, meu Deus, como é que anda de um lado para o outro, assim, vai de manhã, volta de tarde, vai no dia seguinte. Como os relatos né, bíblicos, essa questão do tempo é um pouco complicada, então vamos abstrair a distância. Lá eles narram que no dia seguinte, Jesus voltou a Jerusalém para ir ao templo. No caminho, ele avista, no meio de um monte de figueira que não tinha folhas, essa figueira que a gente narrou ali, repleta de flores, frondosa e tudo. E aí dá a passagem. Aí ele chega a Jerusalém e vai ao templo. Aí o que acontece lá no templo? Que é tudo nesse período, né, nessa semana. É quando ele tem a passagem da expulsão dos vendilhões do templo. Então, ele vai lá, né, tem aquela atitude que é narrada de ira, que derruba as bancas, chicoteia. É uma outra situação que a gente precisa analisar, e também não dá para entender um Jesus irado, um Jesus que tenha um comportamento como esse. É claro que não aconteceu da forma que aconteceu. O templo era enorme, tinha muitos guardas, enfim, mas isso é um outro estudo que a gente não pode aprofundar agora, senão vou levar umas 2 horas aqui para contar uma história. Então, a gente vê aí que isso tudo aconteceu do domingo de Ramos e segunda-feira. E no decorrer dessa semana aconteceram outros eventos, e depois a gente chega lá no domingo da última ceia, crucificação, enfim. Então, a gente já está situado no tempo, né? Em que momento isso aconteceu. Aí Jesus sai do templo e volta para Betânia. E aí, na volta para Betânia, Pedro, né, os discípulos percebem que a árvore estava seca, e Pedro ressalta isso, que a árvore
havia secado. Então, assim, em termos de tempo, foi nesse período. Agora a gente tem que analisar o porquê de Jesus ir buscar um fruto numa figueira fora de época. A figueira é uma árvore característica daquela região. E, segundo Haroldo Dutra, ela aparece na Bíblia 57 vezes, ou seja, ela é muito significativa para aquele povo. Aí a gente vai lá, agora eu vou entrar nas curiosidades, tá? Tem essa e tem uma outra que eu digo que é o momento caras da palestra. São informações que não são muito irrelevantes para o assunto, mas que são interessantes. Lá na Gênesis está escrito o seguinte, que Adão e Eva se cobriram com as folhas da figueira. Com base nisso, a gente imagina que o fruto proibido seria o figo e não a maçã. Até porque, naquela época, a maçã não era encontrada com facilidade, muito menos aquela maçã linda, vermelhinha, né? E também tem alguns estudiosos que dizem o seguinte, quando foi traduzido a Bíblia do hebraico para o latim, utilizaram a palavra malum, que em latim significa mal e também maçã. Então, eles acreditam que, nesse momento da tradução, houve aí um erro, até porque na Gênesis não fala de nenhum fruto. Eles dizem que eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a gente deduz aí, né, que o figo era o fruto proibido e não a maçã. Só curiosidade, isso não importa para o nosso assunto. Vamos continuar. Agora a gente vai falar da figueira propriamente dita, né? Como é que acontece, que também vai ser uma curiosidade, eu vou falar bem correndo, porque senão não vou chegar ao fim, sobre como é que fala? A reprodução da figueira. Bom, a figueira, a floração dela se dá início na primavera. Então, a gente tem lá, eles estariam lá nessa época no outono. E aí ela não tem folhas quando ela está no período da floração. Depois que essa floração ela se transforma em fruto, aí as folhas aparecem. Então, por isso que Jesus buscou algo que ele nem diz fruta, né? Naquela figueira, porque ela apresentava folhas, obrigatoriamente ela teria que ter frutos. Aí vocês perceberam que eu coloquei a floração entre aspas e o fruto entre aspas. Aí entra a nossa curiosidade. Porque o figo, ele não tem... a flor dele é interna. Essa imagem que vocês estão vendo aí, do que poderia a gente chamar de fruto, é tipo um receptáculo, que as flores elas acontecem dentro desse receptáculo. E aí depois essas flores são polinizadas e aí começa a crescer o fruto. Aquela semente que tem dentro do figo, né? Cada uma sementinha daquela é revestida de eu não sei exatamente como é, porque eu não gosto de figo, mas também nunca comi, né? Então, cada sementinha daquela representa um fruto, só para vocês terem ideia. Então, a floração é chamada de inflorescência, se tiver algum biólogo aí, me perdoe se eu estiver falando alguma coisa errada, e o fruto é chamado de infrutescência. Agora, o mais curioso é como acontece a polinização. A gente sabe que quem poliniza as flores, né, são as abelhas, e a abelha não tem como ir lá dentro do figo, mas, nesse caso, são as vespas, chamadas de vespa do figo. Então, no orifício de baixo, porque a vespa também tem um problema de reprodução muito sério, muito difícil. Então, ela entra na vespa, a vespa fêmea, deposita lá os seus ovos e poliniza aquelas flores. Depois que nascem as vespinhas lá, nascem vespa macho, e assim, quando ela entra, perde as asas e a antena, então ela não sai mais, por lá ela fica. Então nascem as vespas fêmeas, as vespas macho, e aí
a vespa macho, eu não sei, não é bem essa palavra, mas insemina, sei lá, esqueci a palavra certa, as vespas fêmeas, e o macho não tem asa, nem antena, ele não sai de lá, de dentro do figo, ele aumenta o orifício para as vespas fêmeas saírem, e aí começa todo o processo de novo em outras frutas. Isso eu trouxe, porque eu achei muito interessante, e trouxe para vocês essa história do figo. Aí vocês vão pensar assim, poxa, então, quando eu como figo, eu como vespa? Mais ou menos, né? Não é a vespa, a gente pode olhar e dizer, aqui tem uma vespa, ali tem outra vespa. Porque ela é consumida pelas enzimas na hora da produção do fruto, enfim. Mas é um processo difícil. Então, a gente, voltando, né, saindo do nosso momento caras, porque essa informação é só curiosidade, a gente vê aí que a figueira é uma árvore muito importante, característica da região, e que ela só tem folha quando tem fruto. E aí a gente começa a ter um pouquinho de entendimento do que Jesus estava dizendo. Pode ir para mim, Janaína, por favor? Vamos lá. Isso aqui é só uma imagem para ilustrar essa imagem da esquerda, que está branquinha, ali são as flores, e a outra já é ela o fruto, onde cada sementinha daquela é um fruto. Então, tudo acontece na ameixa dentro daquele que chama receptáculo. Embora... Bom, aí agora a gente vai começar a analisar a parábola ponto a ponto. Então, no dia seguinte, saindo eles de Betânia, teve fome. Vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se, porventura, acharia nela algo. Jesus não falou se acharia nela figos, né? Se acharia algo. Então, a gente vai analisar agora essa questão da fome. Jesus estava lá em casa de Jairo. Marta, não sei se vocês lembram da passagem de Jesus em casa de Jairo, que Maria ficou conversando com Jesus e Marta ficou ali nos afazeres da casa, a gente vai saber que elas eram muito zelosas, eles eram amigos de Jesus. E Jesus não sairia da casa de Jairo sem comer nada. Se fosse de manhã, ia ser um farto, café da manhã, e devido à distância, certamente tinha aí um farnelzinho, né? Uma lancheirinha com um lanchinho para viagem. Então, Jesus não estava com fome material, né? Provavelmente não estava com fome material. Pode ir. Então, que seria, né? Qual seria essa fome? De que fome Jesus estava falando? Ele falava, é claro, da fome do espírito, né? A fome espiritual. Pode ir. E em termos dessa fome do espírito, a fome da alma, a gente pergunta, qual é o alimento da alma? Para a gente andar um pouquinho mais nisso, eu vou contar aqui, vou passar pela parábola da mulher samaritana. Por quê? Porque ali naquela parábola tem 2 momentos que Jesus fala sobre sede e sobre alimento. Então, a gente vê aí que as parábolas elas vão se encaixando, né? E aí, qual seria esse alimento da alma? Esse alimento da alma seria o amor, né? E aí a gente se pergunta assim, a gente ama? O que é o amor para a gente? A gente não consegue ainda amar como Jesus propõe, conforme a proposta de Jesus. E esse amor, Jesus fala dele lá no Sermão da Montanha, que foi o primeiro sermão de Jesus. E eu considero o Sermão da Montanha, né, o código moral do cristão, né, o código da vida moral do cristão. Então, se a gente seguir os ensinamentos que estão lá no Sermão da Montanha, a gente tem tudo. Né? Tudo, essa parábola, todas as mensagens que vieram depois do Sermão da Montanha,
tem origem no Sermão da Montanha, né? Todos eles. A gente for lá, vai estar lá. Amar o próximo como a si mesmo, que é a base de tudo. Né? Bem-aventurado isso, bem-aventurado tudo. Então, o conteúdo de todas as mensagens tem origem lá. E lá, Jesus falava do amor, que ele era puro amor. Então, voltando à mulher samaritana, também vou contar essa parábola muito rapidinho, para a gente refrescar a memória. Jesus tinha que passar, ele disse aos discípulos que ele precisava passar na Samaria, e assim o fez. Chegou lá próximo a Samaria, ele pediu os discípulos que fossem à cidade para arrumar alimento, comida, e aí, num dado momento, ele encontrou a mulher samaritana, tirando água no poço de Jacó. E aí ele fala com ela assim: ó, gente, não repara não que eu conto do meu jeito, tá? Depois, quem quiser ler com detalhes, vai lá na parábola. Aí ele pega e diz para ela assim: dê-me de beber. Olha que ele não fala dê-me água, né? Dê-me de beber. E aí ela volta para Jesus, meio indignada, e fala assim: como você, um judeu, vem falar comigo que sou uma mulher samaritana? Naquela época, o homem não se dirigia a uma mulher sozinha, e muito menos samaritana, porque existia aí uma rixa grande entre os judeus e samaritanos, que hoje a gente poderia comparar os judeus com os muçulmanos. Então, o negócio não era muito bom. E aí, Jesus responde para ela o seguinte: se você soubesse, né, com as minhas palavras, lá está diferente. Se você soubesse quem eu sou, porque antes dele falar isso, ele desenvolve lá uma outra, continua numa conversa. E chega um momento que ele diz: se você soubesse quem eu sou, não seria eu que lhe pediria água, seria você que me pediria. E eu lhe daria água viva, água tal que quem bebe nunca mais tem sede. Então, é mais uma passagem que Jesus não está falando da água H2O. Né? Ele está falando do quê? Se você seguir o que eu tenho para te orientar, se você adquirir o amor, a paz, a tranquilidade, você vai viver bem, você não vai precisar de mais nada na sua existência. Aí, mais adiante, o diálogo continua, é uma parábola riquíssima, e aí, mais adiante, os discípulos voltam. E aí chega para Jesus e fala assim: Rabi, come, né, que eles trouxeram comida. E aí Jesus diz para ele o seguinte: pode passar, Janaína, por favor. E aí Jesus, né, diz para eles o seguinte: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Então os discípulos ficaram meio atordoados e falaram assim: alguém deve ter trazido comida para ele, não é possível. E aí Jesus diz para ele o seguinte: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E aí, então, a gente vê que, de fato, quando aparece no Evangelho comida, água, bebida, alimento, não é o alimento material. E aí, qual é essa obra? Ele fala lá no Sermão da Montanha: é a obra de implantação do reino de Deus na Terra. Essa é a obra. Jesus é o grande arquiteto, o empreiteiro, ele está à frente dessa, vamos dizer, dessa construção. E nós o que somos? Os operários, né? Nós fomos convocados pelo Cristo para a construção do reino de Deus na Terra, que é a implantação do amor. E aí a gente tem que analisar um pouquinho que tipo de operário nós estamos sendo, né? E que a gente está fazendo. Gente, já passou, estou passando a hora. Passa ali para mim, por favor. Já são aí 11h37, aqui meio-dia 37, tem que acabar 1 hora. Aí nessa outra... Aí não pulou nada, não? Volta um pouquinho, acho que pulou alguma coisa. Não, tá certo. Não. Análise, aí a gente tem, no segundo momento da parábola, Jesus diz, ele está dito:
Achou-se não folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. Os seus discípulos ouviram isso. Pode passar? Marília, e não está passando da hora, não, tem mais uns 20 minutinhos. Sim, não, eu fico nervosa, estou vendo aqui 12h38, falei, meu Deus do céu. Aí a gente tem o seguinte, o que significa, né, a figueira está coberta de folhas? Isso significa que ela aparenta ter frutos. Ela, na verdade, ela não é uma figueira da época dela, né? Então, ela é temporã. Se ela tem folhas, ela tinha que obrigatoriamente ter frutos. Então, significa dizer, isso, que ela está preparada para frutificar e isso não acontece. Pode passar. Bom, o que significa figueira está coberta? Não, que fruto seria esse? Esse fruto seria o alimento da alma que a gente viu lá atrás, né? O alimento do espírito. E vai mais um só para eu ver o que vai vir, que eu acho que é uma coisa. Sim. Então, a gente tem algumas passagens, né? Isso aqui eu trouxe para exemplificar, para acrescentar a essa questão do alimento da alma. Lá em Paulo, Gálatas 5:22, ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, que é generosidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso é o quê? Caracteres do homem de bem. E aí fica complicado, né? A primeira vez que assim que eu comecei a estudar a doutrina, e eu me deparei com essa passagem do homem de bem, eu falava assim, eu sou um homem de bem, né? Mulher de bem e tal. Aí, quando começou o estudo, eu falei, não é possível, eu não sou nada. Né? Isso tudo, essas virtudes todas aqui, eu não tenho, é uma coisa muito complicada, a gente entra em meio desespero, né? Essa passagem e a do... não basta você fazer o bem, você tem que se preocupar com o bem que você deixa de fazer. Eu falei, eu achava que eu fazia o bem, não pode. Então, tem umas coisas que no começo você ouve, lê, estuda, fala assim, não dá. Mas a gente tem ali, nessa questão dos caracteres do homem de bem, a gente tem lá no finalzinho uma solução para os nossos problemas, que diz o seguinte: todo aquele que se empenha, se esforça para ser um homem de bem, pode se considerar um homem de bem. Eu falei, beleza, estou salva. Eu sou um homem de bem, eu sou uma mulher de bem. Então, a gente sempre tem um alento assim. Então, isso aqui é só para, em outra situação, mostrando que o fruto do Espírito é, de fato, o amor. Vamos lá, Janaína. Isso já foi. Bom, aí fica a pergunta. Quando Jesus chega até nós temos frutos a oferecer? Ninguém precisa me responder, não. É só para pensar. E aí, por que eu botei isso? Eu vou contar agora uma história, e aí vocês vão entender essa pergunta que eu coloquei aí. Pode ir, Janaína, que ali tem o nome do livro que eu não lembro. Bom, essa história está no livro O Caminho Oculto, que é do Espírito Veneranda, de Chico Xavier. Qual é a história? Existe um menino chamado Leonardo que vive lá numa fazenda e com os pais, enfim, ele vive lá, ele é uma família que tem fé, tem religiosidade, e o sonho do menino era encontrar com Jesus, que ele queria saber como ele consegue chegar no céu, estar lá com os anjos, né, viver no reino do céu. Então, ele tinha uma ideia fixa nisso. Até que chegou um dia que ele rezou bem à noite e tal, e aí ele teve um sonho, né, que seria aí um desdobramento, e encontrou Jesus. Ele perguntou para Jesus: Senhor, como é que eu faço? Eu quero estar no reino dos céus. Gostaria que o Senhor me ajudasse, me desse aí alguns sinais e tal. Aí Jesus conversou com ele e falou assim: olha,
amanhã eu vou te dar alguns sinais. E aí o menino dormiu, voltou, e no dia seguinte, quando ele acordou, ele registrou na mente dele, e aí contou para a mãe, todo feliz, que encontrou Jesus, tal e tal. E aí, quando ele pegou, imaginou na cabeça dele, que é aquela coisa quando a gente vai num sonho que é desdobramento, a mente registra de outro jeito, ele registrou que Jesus iria estar ali personificado com ele para dizer o que tinha que dizer. E aí ele passou o dia todo, né, esperando por isso. Aí de manhã ele pegou e foi no milharal, o pai estava lá. Aí o pai chamou ele e falou, olha, Leonardo, me ajuda aqui, que teve um desbarrancamento, eu preciso tirar essa terra toda. Aí ele olhou assim de longe, nem chegou muito perto, aí falou assim, nossa, isso vai me dar muito trabalho, não vou não. Aí virou para o pai e falou, pai, olha só, eu tenho que fazer uns exercícios da escola, não vou poder te ajudar. Aí ele não foi para casa coisa nenhuma, que isso foi uma desculpa, e continuou andando pela fazenda. Daí tem muito mais história do que essas que eu vou contar aqui, que eu só tirei umas 3. Tem muitas passagens do Leonardo. Então, ele continuou andando e encontrou com um senhor velhinho, que era até funcionário da fazenda, mas o pai já passava para eles umas tarefas mais leves. E ele estava carregando um fardo muito pesado, não estava se aguentando. Aí ele virou para o Leonardo assim, Leonardo, será que você me ajuda um pouquinho para eu, nesse fardo, poder deixar ali? Leonardo olhou para ele e falou assim, você acha, por acaso, que eu sou seu empregado? E não ajudou. Aí continuou o dia correndo e tal, aí ele deu a hora de ir para a escola. Aí no caminho da escola, ele e os amigos encontraram lá uma pessoa que eles viviam debochando, implicando, tipo bullying, né? Aí jogavam pedra na pessoa, devia ser um morador de rua, né? E aí jogavam pedra, chamavam ele de macaco, e ele era a pessoa que coordenava essa ação. E aí foi para a escola, na escola o comportamento não era muito diferente, ele brigava com os amigos, fazia bagunça, a professora chamava atenção, e esse era o comportamento dele. Na hora do recreio, ele não comeu o lanche todo, sobrou um sanduíche. E aí, no final, chegou um menino lá, era muito, muito pobre, virou para ele e falou assim, Leonardo, eu estou numa situação, lá em casa está tudo muito difícil, minha mãe está doente, meu pai não recebeu ainda o pagamento, nós estamos sem ter o que comer, muito constrangido o menino conversando com ele. Eu queria saber se você não podia me dar esse sanduíche que você não comeu, para eu levar para minha mãe, que está doente com fome. Bom, o Leonardo virou para ele e falou assim, olha só, eu não estou aqui para alimentar vagabundos. E passou, voltou para casa, aí na hora da janta, a mãe preparou lá legumes, ovos e tal, e aí ele pergunta pelo bife. A mãe diz que não tem bife. E aquele dia eram os ovos. E aí ele falou um monte de impropérios para a mãe, que ele não ia comer, que ele queria comer bife, não ovo, enfim. Foi dormir. A mãe foi lá, fizeram prece e tal. E aí ele desdobrou de novo e encontrou Jesus. Quando encontrou Jesus, Jesus já não recebeu ele como da primeira vez, radiante e tal. E ele, né, cobrou de Jesus. Poxa, eu disse que ia me encontrar, que ia me passar os sinais, as dicas para eu vir para o reino do céu, e, no entanto, o dia passou e o Senhor não foi. Aí Jesus virou para ele e falou assim, Leonardo, olha só, eu estive com você o dia inteiro. Eu estive com seu pai quando ele te pediu ajuda. Eu estive com aquele senhor velhinho quando ele te pediu para ajudar a carregar o fardo. Eu estive ao lado daquela pessoa que você apedrejou e xingou. Eu estive com você no momento em que o menino pediu o sanduíche e, no entanto, você não atendeu, você não percebeu. Então, a gente voltando aqui nessa última pergunta que eu coloquei, quando Jesus chega até nós, temos frutos a oferecer? Porque Jesus o tempo inteiro está conosco. O tempo inteiro ele coloca no nosso caminho pessoas que vão nos auxiliar a construir o amor. Né? Como que a gente desenvolve o amor dentro de nós? Através da caridade. Né? Chico já diz que fora da caridade não há salvação.
Então, a gente fazendo a caridade, a gente vai estar desenvolvendo esse amor. Então, tem que estar atento, porque um marido, esposa difícil, um filho problemático, uma sogra que perturba, enfim, todas essas situações e pessoas. É o sogro aí? Não estou ouvindo. Enfim, todas essas pessoas e situações que a gente passa são situações e pessoas para que a gente são enviados de Jesus para a nossa melhora. Vamos lá. Vamos ver se já está. Pode passar, Janaína, por favor. Aí, para acrescentar essa questão da caridade, tem Emmanuel, Ancefa de Luz, Caridade do Entendimento, tem esse pedaço que diz assim: guarde em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor, que é o que fala lá na historinha do Leonardo, né? A presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentam. Ou seja, Jesus nos apresenta de várias formas, todos os dias, o tempo inteiro. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje, e, estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá por fim no mundo. Quando cada consciência ajustasse à obrigação de servir sem mágoa e sem reclamar, é que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Então, aí vem completar essa questão da gente praticar caridade, ser benevolente, levar uma palavra amiga para todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Próximo. Ai, bom, agora eu respiro. Vai dar tempo. Então, agora a gente vai, já estamos chegando no fim, vamos partir para a conclusão. A gente pergunta o seguinte: quem é a árvore? Essa análise, tem várias análises que essa parábola propicia. Tem uma que fala que a árvore seria o povo hebreu, que recebeu os 10 mandamentos, a mensagem do Deus único, e que não pratica aquilo, se preocupa com as cerimônias externas, enfim, poderia ser. Essa é uma das versões da análise dessa parábola, mas que isso eu acho que está muito longe da gente. A gente poderia dizer que a árvore é a humanidade, né? Só que também a humanidade fica lá longe, que nem fala o povo judeu, o povo americano, no nosso caso, o povo brasileiro. A gente nunca é o povo está lá, é o povo, mas a gente só fala do povo. Então, essa análise que a gente vai fazer, essa conclusão de quem é a árvore, a proposta é que a árvore somos nós, cada um de nós, especialmente nós espíritas, né? Nós somos essa árvore, nós enquanto indivíduos, porque é muito fácil falar lá dos hebreus e da humanidade. Pode ir, Janaína. O que seriam os frutos? Os frutos aí seria o seguinte: tudo o que a gente tem, todo o conhecimento que a gente tem à disposição para alimentar aqueles lá da historinha, daquele outro texto, alimentar todos que por nós passarem, né? Esses são os frutos, considerando que nós somos a árvore. Então, a gente precisa ter o alimento para fornecer para aqueles que estão passando por nós. Pode ir, Jana. Eu estou íntima, né? Já estou falando Jana. E qual seria o significado das folhas sem frutos? O significado é o seguinte: nós somos a árvore, temos fruto, logo temos folha, então temos a obrigação, temos o conhecimento, porque nós espíritas não podemos, em momento nenhum,
dizer, né, principalmente quando o desencarne chega do outro lado, falar assim, ai, meu Deus, eu fiz isso porque eu não sabia. Não tem essa desculpa de não sabia, né? A doutrina espírita, ela é clara, direta, objetiva, não tem como você dizer que não sabia dar uma de ignorante. Então, como espíritas, nós temos muito conhecimento, precisa da prática. A prática seria esses frutos. Se a gente não frutifica, se aquilo que a gente tem, se a gente é aquela árvore que só aparenta e não frutifica, não compartilha com ninguém, que aí a gente teria aí o mesmo significado da parábola dos talentos. Quando eu digo para vocês que todas as parábolas elas se complementam e tangenciam, a gente tem aí, no caso aqui, na parábola dos talentos, o significado de não ter folhas é aquele servo que recebeu um talento e não fez nada com ele. Então, quando a gente reencarna, nós temos aí várias possibilidades e muitas vezes a gente não faz uso dela. Então, o significado das folhas sem fruto é esse. A gente só aparenta, até porque quando a gente está, né, o espírito é assim, está na casa espírita, nossa, é todo mundo muito bom, fala manso, meu irmão, minha irmã, tal. Saiu do portão para fora, aí o negócio não fica muito bom. Na primeira fechada que um carro dá, aí perde a paciência, são palavrões de A a Z, e não está de acordo com o que você tem. Então, quando é abordado para fazer um trabalho no bem, como vocês têm, distribuir a cesta básica. Nós vamos distribuir a cesta básica domingo, 13h. E a pessoa diz assim, domingo é um dia muito complicado, que a família vai estar em casa, e aí eu não vou poder ir. Cadê o fruto para dar? Será que a criatura não pode ficar um domingo sem a família? Porque a caridade, às vezes, para a gente fazer caridade, a gente tem que sair da zona de conforto. A gente precisa, às vezes, abrir mão de certos prazeres, vamos dizer assim. Então, a árvore, né? As folhas sem frutos é isso. A gente conhece, sabe, tal, mas não pratica. Janaína, por favor. Eu até cliquei aqui, estou igual uma maluca. E o que significa árvore dessecado? Aí a gente vai lá naquela outra parábola da figueira, que é o ser cortado. É a mesma coisa. Aquela figueira, se não der frutos, ela vai ser cortada, ela vai morrer. É o que acontece com essa figueira aqui, que somos nós, e se não produzir nada, vai secar a terra-raiz. Secar a terra-raiz é acabar. Né? E aí é o momento derradeiro. E a gente vai chegar lá do outro lado, de que maneira? Em que você recebeu todos os atributos para ser uma árvore com fruto e não frutificou. Não vai ser nada bom. Passa para mim, que aí entra aqui uma última passagem da parábola dos talentos. Essa fala aí, ela aparece em várias parábolas. Né? Tem várias delas que terminam assim, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Gente, foi uma árvore que secou, ou na outra parábola, uma árvore que foi cortada, desencarnamos, e aí a gente chega do outro lado arrependido, e vamos passar por perturbações diversas por conta desse comportamento, e na hora de reencarnar, vai ser complicado, porque todas aquelas possibilidades que nós tínhamos, ela vai ser ou cortada, ou vai ser limitada, e vai ser uma nova vida um pouco mais complicada. Porque a gente tem também aquela passagem que diz, muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais cobrança a gente vai ter. Então, é importante a gente refletir isso. Né? Nós, que somos espíritas, teremos uma cobrança muito maior do que o homem-bomba.
entendeu? O homem-bomba, ele tem aí, né, alguns atenuantes, que é a questão da religião, disso, da ignorância. Mas a gente não é ignorante. A gente sabe exatamente o que precisa fazer. Vamos lá, Janaína, que eu acho que agora eu cheguei no último slide. Ainda não. Quanto tempo eu tenho? Já chegou, né? Só tenho 2 minutos. É isso? Mas pode concluir, tranquilo. Aí a gente tem, porque essa parábola, ela está no Evangelho, que nem está lá na frente, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 9. Eu acho que vale a pena a gente ler essa passagem. Aí diz o seguinte: a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem, dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos. Gente, olha só, eu não quero estar nessa situação, entendeu? Eu me esforço para não ter só o verniz, né? Vamos rezar aí para eu não estar classificada aí dentro desse pedaço. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis não são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. Então, ou seja, a gente tem que ser útil, e ser útil é fazer qualquer coisa, você pode ser útil, né? Você pode abrir uma porta para quem está com uma sacola, você pode perceber que nem minha amiga aqui, que está aqui, eu me arrumei aqui para fazer, ela veio, é de uma gentileza incrível, ela veio, botou um copinho com água aqui para mim, sem eu pedir, entendeu? Ser útil é isso, é você perceber as coisas e estar à disposição para ajudar no que for preciso. E aí, vou falar aqui, entra aí a parábola do bom samaritano. Você vê que tudo se encaixa dentro do Evangelho. Pode passar. Eu não vou contar essa parábola agora, que não dá tempo. Aí continua nesse capítulo o seguinte: são árvores cobertas de folhas, porém baldas de fruto. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade. Porquanto dia virá em que se acharão secas a terra raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidos a nada. E todos os homens, deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam, consigo serão tratados como a figueira que secou. Então, fica aí a reflexão, a gente tem que pensar o que nós estamos fazendo com todas as ferramentas que a gente recebeu e que a gente tem. Vamos lá? Essa passagem de Lucas aqui é aquela se conhece a árvore pelo fruto que produz. Então, ele diz assim: porque não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos. Porquanto, cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas, né, das pedras. Então, é isso. Né? Pelas nossas ações, as pessoas saberão quem nós somos. A gente tem que prestar muita atenção como é que a gente age no dia a dia, nas tribulações que aparecem, nos problemas, nos reveses que a gente passa, porque vai indicar quem nós somos de verdade. A gente não tem como esconder isso nas atitudes do dia a dia. Vamos? Mais uma? Eu acho que agora acabou. Então, chegamos ao fim dessa conversa, passei 2 minutos, e aí fica aí a mensagem, né, que a gente possa ser uma figueira que não só aparenta ter frutos, né, mas que a gente possa ter frutos e frutos em abundância. Então, essa era a mensagem, eu agradeço vocês pela paciência, pela benevolência para comigo, e que a gente possa ter Jesus o tempo inteiro conosco em nossos corações. Obrigada a todo mundo. Desculpe qualquer coisa errada. Imagina, obrigada a você, Marília. Você poderia fazer a nossa prece de encerramento? Sim, faço sim. Obrigada. Jesus, querido amigo, rogamos a Ti
e possa estar em nossos corações, que a gente possa ser sensibilizados e poder entender os sinais que se nos apresenta, que a gente possa cada dia desenvolver as virtudes necessárias para nos tornarmos um homem de bem. Que a gente possa ser o operário dessa construção do reino de Deus, um operário conciso, um operário correto, porque dependemos muito do seu amor, Jesus. Que esteja conosco, que a gente possa, a cada dia, nos melhorar. Muito obrigada, que assim seja.